Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula, né? Sou Stephanie, professora de gramática, e hoje a gente vai falar sobre divisão silábica, fonemas e letras e um pouquinho de ortografia. Para começar, né? Divisão silábica. Mas o que é sílaba? Então, sílaba é um fonema ou um grupo de fonemas, certo? Emitido numa única emissão de voz. A base dessas sílabas são as vogais. Então, vamos lá. A palavra pipoca. Observe que pi, PI, na separação, pó, PO, K, CA. Eu tenho quantas sílabas? 3 sílabas. E cada sílaba tem como base uma vogal, uma consoante e uma vogal. Então, lembre-se, não existem sílabas sem vogal, porque a vogal é a base das sílabas, certo? Então, como diz aqui, sílaba é a unidade ou grupo de fonemas emitidos num só impulso da voz. Então, fica aqui comigo, vamos aprender mais um pouquinho? Classificação silábica. De acordo com a quantidade de sílabas de uma palavra, ela vai receber 4 diferentes classificações. A primeira, se ela for monossílaba, ela só vai apresentar uma sílaba. Exemplo, pé, flor e mão. Dissílaba são palavras que possuem 2 sílabas, balão, suco e santo. Trissílaba, palavras que possuem 3 sílabas, hóspede, lareira e sapato. E polissílaba são palavras que possuem 4 ou mais sílabas, exemplo, literatura, amaciante e sambódromo. Então, para a gente saber como separar, devemos seguir algumas regras. A primeira dela é o seguinte: dígrafos, certo? Existem dígrafos que são CH, LH, NH, GU e QU, que devem permanecer na mesma sílaba. Gente, o que é dígrafo? Dígrafos são 2 letras com um único som. Então, estes aí que eu acabei de falar, na separação silábica, eles devem permanecer na mesma sílaba. Exemplo, chuva, olho, fechar, vozinho, querido. Observe aqui, ó, esses dígrafos, certo? Eles permanecem juntos na mesma sílaba, ok? Outra regra, os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, XS, XC devem ser separados, ou seja, eles devem ficar em sílabas diferentes. Olhem o exemplo. Carroça, ó, fica um RK, outro na outra sílaba. Assas, né? Assassino, crescer, nasceu e exceção. Então, esses dígrafos devem ficar separados. Próxima regra, ditongos e tritongos. Lembrando, ditongos é quando eu tenho 2 vogais numa mesma sílaba. Tritongo, 3 vogais em uma mesma sílaba. Exemplo, Uruguai e balaio. Aqui, ó, eu tenho a presença de um tritongo, então devem permanecer na mesma sílaba. E aqui, balaio, a presença de ditongo. Permanecem as vogais na mesma sílaba. Mais uma regra, os hiatos. Os hiatos, eles devem ser separados. Ou seja, na pronúncia, eu tenho 2 vogais. Na separação silábica, cada um fica numa sílaba. Então, exemplos aqui, ó, dia, cadeado e baú. São exemplos de hiatos. Então, pela regra, na separação silábica, eles devem ficar em sílabas diferentes. Os encontros consonantais devem ser separados, exceto aqueles cuja segunda consoante é L ou R. Então, eu tenho aqui, ó, bruto, claro, blusa e trago, certo? Eles devem permanecer juntos, porque eu tenho uma consoante L ou R. Os encontros consonantais que iniciam palavras são mantidos juntos na divisão silábica. Exemplo, pneumático, eu tenho aqui, ó, junto, e gnomo, permanecem juntos porque eles iniciam as sílabas, ok? Bom, falamos de sílabas, né, que é um grupo de fonemas. Então, agora a gente vai entender o que são as letras e os fonemas.
fonema, né, ele vem da fonologia, que é uma palavra grega que significa fono, som e voz, e logia, que é o estudo do conhecimento. Então, literalmente falando, fonologia vai ser o estudo dos sons, que é o som da voz. Eu coloquei uma observaçãozinha aqui embaixo entre dígrafos e encontro consonantal. Dígrafo, gente, é quando eu tenho duas letras que apresentam um único som. Por exemplo, a palavra carro. Na pronúncia do RO, a gente sabe que na escrita existem dois R's. Mas quando a gente vai pronunciar, só ouvimos apenas um. Então, isso é dígrafo. Duas letras, um único som. No encontro consonantal, por exemplo, blusa, prato. Na pronúncia, eu percebo que existe blue, BL, pra, PR. Então, eu tenho duas consoantes e eu escuto o som das duas consoantes. Então, essa é a diferença entre dígrafo e encontro consonantal. No dígrafo, são duas consoantes, um único som. Encontro consonantal, eu tenho duas consoantes, dois sons. O fonema, ele não deve ser confundido com a letra, porque eu já disse, fonema é o som, tá? Então, na língua escrita, representamos os fonemas por meio de sinais que chamamos de letra. Portanto, letra é a representação gráfica do fonema. Aí eu trouxe uns exemplos. Vejamos, casa é o exemplo inicial aqui. Vamos pronunciar. Vamos visivelmente. Casa tem 4 letras, certo? Na pronúncia, casa, K, C-A, ZA, S-A. Então, eu escuto o som das 4 letras. Então, ela tem 4 letras e 4 fonemas. A palavra chapéu, 6 letras e 5 fonemas, porque nós temos aqui um dígrafo, como eu apresentei, que é o CH. Então, 2 letras, um único som. O outro exemplo aqui, a palavra corrida, 7 letras e 6 fonemas, porque tem a presença aqui também, ó, de um dígrafo, RR, ok? Agora nós iremos falar sobre ortografia. Mas o que significa ortografia? Orto e grafia são palavras de origem grega. Orto quer dizer direito, reto, né? Correto. Grafia tem a ver com escrita. Ou seja, ortografia é o que nós chamamos da ação de escrever corretamente. Vamos iniciar com as expressões. Ao invés de ou em vez de. E agora? Observe que elas apresentam uma pronúncia parecida, mas os seus significados são diferentes. Quando você quiser fazer referência a algo contrário, em oposição a outra situação, você deve utilizar ao invés de. Agora, se você quer fazer uma simples troca ou uma substituição, você pode utilizar em vez de. Vejamos o exemplo. No primeiro exemplo, né, tem um espaço para você completar. Mandar um e-mail para o meu chefe, irei telefonar. Ou seja, ele está querendo saber se ele deve mandar um e-mail ou telefonar. Ou seja, ele quer fazer uma troca simples. Então, a resposta correta é em vez de. Questão 2. Podia calar-se um pouco. Ou seja, ele está querendo fazer uma oposição. Resposta correta, ao invés de. Entenderam? Muitos me perguntam, né? Quando usar o porquê? Alguns falam que usa a mesma forma e não sabem diferenciar. E você sabe? Quando usar os 4 tipos de porquê? Vamos ver? Bom, porquê, né, é uma palavra homônima. Elas apresentam a mesma escrita, a mesma pronúncia. São diferenciadas por acento. Porém, alguns gramáticos dizem que o acento não interfere nessa classe de palavras. Então, quando usar o porquê? Separado, junto, com acento ou sem acento. Primeiro do slide é o porquê junto. O porquê junto e sem acento, ele é usado em respostas ou explicações. Quando você quer dar uma explicação, não fui ao trabalho porque estava doente. Esse porquê deverá ser junto e sem acento. Pode ser substituído por
pois, visto que, uma vez que, por causa de que, dado que. Esse porque junto, ele é uma conjunção. Então, eu tenho aqui os exemplos. Choro porque, né? Ela não foi à escola porque estava chovendo. Então, quando for para dar uma resposta, para dar uma explicação, use o porquê junto e sem acento. Mais um porquê é o porquê separado e sem acento. Esse porquê, ele é utilizado, né, para introduzir uma pergunta ou para estabelecer uma relação com o termo da oração anterior. Então, esse porquê separado, ele vem presente nas perguntas diretas e pode ser substituído por que motivo, por que razão, por qual razão. Lembrando que sempre que vier esse porquê, né, ele vai estar fazendo referência a uma pergunta direta. Exemplos: por que você não foi dormir? Por que não posso sair com os meus amigos? O próximo da nossa lista é o porquê separado e com acento. Você sabe quando usar? Vamos entender o significado. Esse porquê separado e com acento é usado em interrogações e ele tem a posição que ele vai ocupar. Ele vai aparecer sempre no final das frases, seguido de ponto de interrogação ou de um ponto final. Pode ser substituído por qual motivo e por qual razão. Exemplos: você não comeu. Por quê? O menino foi embora e nem disse por quê. Ok? E o último da nossa lista, porquê junto e com acento. Bom, esse porquê junto e com acento, ele serve para indicar a causa, o motivo ou a razão. Sempre que ele aparecer, observe que ele terá um artigo definido ou indefinido. Lembram dos artigos? Definidos: o, a, os, as. Indefinidos: uns, umas e umas. Então, esses artigos que vão acompanhá-los são os artigos masculinos. O, os, uns. Então, deve vir antecedido por artigo. Pode ser substituído por o motivo, a causa ou a razão. Sempre que esse porquê aparecer, ele vai ser uma palavra substantivada. Ele vai se referir a um nome, que pode ser uma causa, um motivo ou uma razão. Exemplos: todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. Olha aí, ó, vocês podem perceber, né, a presença do artigo definido o. Gostaria de saber os porquês de ter sido mandada embora. Também a presença do artigo, agora no plural. Próxima palavrinha, mal com L ou mal com U. Vamos primeiro entender o significado dessas palavras. Mal com U é um adjetivo e ele significa ruim ou imperfeito. Por ser um adjetivo, ele é uma palavra variável, o que significa que ele sofre alterações, que ele concorda com o substantivo que ele acompanha. Então, ele pode ir para o plural, que é maus, ou para o feminino, que é má. Vejamos o exemplo. Ele foi um garoto mau nas férias, mal com U. E quando eu for escrever, como é que eu posso tirar essa dúvida? Eu costumo aconselhar os meus alunos a fazer da seguinte forma. Pega o antônimo, que é a palavra contrária, ou seja, o contrário de mal com U é bom. Você vai para a frase e faz a seguinte transformação. Ele foi um garoto bom nas férias. Se eu puder trocar por bom, então o seu contrário será mal com U. Se eu não puder trocar por bom e for bem, já não pode ser mais o mal com U. Vamos ver agora mal com L. Mal com L, ele é um advérbio de modo e o seu significado quer dizer incorretamente ou erradamente. Nesse caso, por ele ser um advérbio, ele é uma palavra invariável. Significa dizer que ele não sofre alterações. Ele não vai modificar para acompanhar outras palavras. Vejam um exemplo. Ela comia muito mal. Vamos fazer uma troca? Se eu disser ela comia muito bom, posso trocar por isso? Ou ela comia muito bem? Então, percebe-se que a troca deve ser feita por bem, ou seja, o mal com L.
Então, fica a dica, faz a troca pelo antônimo e aí você descobre se é mal com L ou mal com U. Se não junto ou se não separado? Dúvida cruel, hein? Vamos ver qual é o significado. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que ambas são conjunções, ou seja, aquela classe gramatical de palavras que liga orações. Porém, apresentam significados diferentes, sentidos diferentes dentro da frase. A conjunção, né, se não junto, ela pode ser usada para ela apresenta cinco sentidos diferenciados dentro da frase. Primeiro, quando eu quiser fazer referência a algo do contrário, caso contrário, eu uso se não junto. Estudo muito, senão serei reprovado. Outro exemplo, mas sim ou mas. Não era diamante nem rubi, senão cristal. Então, observe que, nesse segundo exemplo, ele já tem um valor de adversidade, já adversativa. Outro exemplo, a não ser, exceto ou mais do que. Ninguém, senão os convidados, podia entrar no evento. Alternância. Mas também já tem um valor de aditivo. O aprendizado não depende somente do professor, mas também do esforço do aluno. E falha, defeito ou obstáculo, funcionando como substantivo. Não encontrei um senão em seu texto. Observe, gente, que sempre que aquela palavra for substantivada, ela vai ser acompanhada por um artigo. Nesse caso aí, a gente pode observar nesse último exemplo, ó, o artigo indefinido acompanhando o senão junto. E senão separado. Também usado como conjunção, porém agora é uma conjunção condicional. Ele vai dar uma ideia de condição em determinados fatos. Observe que o exemplo, caso não ou quando não. Se não fizer sol, não iremos à praia. Então, eu estou dando uma condição. Eu só irei à praia se fizer sol. Havia 2 pessoas interessadas, se não 3. Traz, traz. Palavras com a mesma pronúncia, porém, grafias diferentes. E o seu significado? Vamos entender primeiro a classe gramatical dessa palavra. Traz, com Z, é do verbo trazer, né? Que significa levar, encaminhar, transportar e tem como sinônimo atrair ou manter. Eu coloquei aqui uma conjugação do verbo trazer no presente para a gente poder observar, né, o traz. Então, ó, eu trago, tu trazes, ele traz. Esse traz com Z refere-se à terceira pessoa do singular. Exemplos de traz. Dinheiro não traz felicidade. Ele sempre traz muitas coisas na mala. Agora será traz com S. Como eu disse, no slide anterior, traz com Z é do verbo, certo? Vem do verbo trazer. Traz com S, ele é um advérbio que se refere à parte posterior. Exemplo, agora leia os assentos no banco de trás. Olhe disfarçadamente para trás. Saia de trás da porta. Entenderam a diferença? Então, não esqueça. Trás com S é advérbio que significa parte posterior. Ou, vale lembrar que ele sempre será acompanhado por preposição. E traz com Z é um verbo, que vem do verbo trazer. A próxima palavrinha é sessão. Então, antes da gente iniciar, vejamos. Sessão é uma palavra homófona. Por que homófona? Porque ela apresenta a mesma pronúncia, porém, significado e grafia diferente. Existem 4 tipos, certo? Sessão com 2 S, sessão com C cedilha, sessão com C cedilha e a sessão que começa com C e tem 2 S. Vamos aprender os significados? A primeira dela é a sessão com 2 S. Essa sessão significa um intervalo. Ou seja, a gente usa muito quando fala, vamos assistir uma sessão no cinema, né? Sessão família, sessão da tarde. Então, sempre que você
lembrar de intervalo, referindo a cinema, vai ser aquela seção iniciada com S e que tem 2 S. A próxima é a seção iniciada com S e com C cedilha, né? E que tem o C cedilha no são. E qual o significado? Esse aí vai significar uma subdivisão. Quando você vai ao supermercado, que a mãe fala, pega aquele produto na seção de limpeza, essa seção é escrito dessa forma aqui, ó, observe. S inicial e depois C cedilha, ão. Então, seção, subdivisão. Então, seção eleitoral, seção judiciária, seção de moda, do jornal, de limpeza. Existe uma outra forma de escrita, não muito usual, que é a seção com C e C cedilha. Eu digo não muito usual porque a gente dificilmente escreve dessa forma. Costumamos optar pela inicial, que é a seção com S e C cedilha, ok? E por último, e não menos importante, temos a mais diferente, que é seção, iniciada com C e escrita com 2 S. Qual o significado? Seção iniciada com C é o ato de ceder, de transferir. Seção de bens, seção de direitos, seção de crédito, de cotas, de herança, ok? Então, vejamos. Nós temos 4 tipos de seção. A seção que serve como intervalo, que é escrita S-E-S-S-A-T-O, né? Seção. Nós temos a outra que é escrita S-E, C cedilha, A-T-O, seção que significa subdivisão. É a seção de limpeza, a seção de jornal e tal. Temos a seção com C, né? Iniciada com C, que é o ato de ceder. Aí eu trouxe para vocês aqui 3 exemplos para que a gente possa fazer substituição. Vamos lá? A primeira delas é o seguinte. Pegue o remédio na seção de antibióticos. Que seção é essa? Ó, seção de antibióticos. Está se referindo a intervalo, a uma subdivisão ou a ceder, o ato de ceder? Então, acertou quem disse seção, né? Que é a subdivisão. Exemplo 2. Mariana fará uma sessão de fotos. E essa sessão é uma subdivisão? É um intervalo de tempo? Acertou quem disse intervalo, com 2 S, sessão. A livraria fez sessão de livros para escolas carentes, ou seja, a livraria cedeu, doou, transferiu. Então, esse último é escrito com C-E-S-S-A-T-O. Gostou da dica? Então é isso, turminha. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Na próxima semana teremos mais videoaula como esta. Um beijo a todos e até a próxima.